E eu posso utilizar também, né, nos membros inferiores bilateral, quando eu quero, por exemplo, uma coativação tanto de musculatura agonista quanto antagonista, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar essa criança em pé, suspensa numa gaiola e fazer um movimento de pular na cama elástica, tá? Claro que ela não vai estar pulando, né, porque ela vai estar com o joelho limitado, mas só de eu favorecer esse movimento para ela, eu já estou fazendo uma coativação, tanto dos membros inferiores como de tronco também, ok? Eu posso utilizar, por exemplo, só numa perna, né? Se eu quero trabalhar as fases da marcha dessa criança, então eu tiro, por exemplo, a lona dessa perna, né? Mantenho a descarga de peso nesse membro esquerdo e faço, por exemplo, o movimento de chutar bola, tá? Então, eu estou favorecendo o quê? A transferência de peso para essa criança começar a ter noção de transferências e realizo o movimento de chutar. Aí eu coloco novamente a tala nessa perna, tiro da outra e faço da mesma forma com o membro contralateral. Muitas vezes eu utilizo as lonas para fazer uma ativação, por exemplo, de glúteo, né? Se eu coloco a criança de barriga para baixo, nessa posição, ok? E eu quero que uma facilitação da extensão de tronco, né? E elevação de cabeça, se eu não utilizar a lona extensora, ela vai flexionar o joelho, consequentemente eu não vou ter ativação de glúteo e de extensores de tronco, ok? Então esses são alguns exemplos, né, de lona extensora que a gente utiliza. Essa é uma lona bem simples, ela não tem muito reforço, mas eu estou utilizando, por exemplo, num paciente bem pequenininho, né? E que não precisa, né, de muito peso sobre ela. Então, ela é bem macia, né? Ela tem umas hastes aqui de plástico, mas dependendo da criança, a lona precisa ter um reforço melhor, né? As hastes dela ser de alumínio ou de ferro, muitas vezes de madeira mesmo, que vai, né, não vai permitir com que ela faça flexão de joelho, ok? Então, quanto maior a criança, e principalmente se for utilizada nos membros inferiores, eu preciso de um reforço melhor dessas lonas extensoras. Então, aqui alguns modelos, ó, tá vendo? Uma bem pequenininha, que eu utilizo muito em bebês, né? Quando eu quero, por exemplo, favorecer a passagem do sentado de lado para gato, né? Que a criança não faz essa descarga de peso no bracinho para elevar o outro. Então, eu utilizo essas lonas no braço do bebê. Já tem as maiores, ó, tá vendo? Então, ela já tem um reforço melhor, né? Essas hastes aqui, elas são muito mais reforçadas. E tem essas assim também, né? Que elas são mais simples, mas, por exemplo, eu vou utilizar no membro superior, tá? Da criança. Então, assim, ela não tem um reforço tão bom quanto essas outras, mas como eu não vou fazer uma descarga de peso, né, muito grande, ela consegue suprir a minha necessidade.